Olá, boa noite. 7 pessoas, entre elas um vereador da cidade de Acreúna, foram presas suspeitas de fraudar o transporte escolar de vários municípios do estado. A polícia ainda não sabe quanto o grupo lucrou com o esquema. 24 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. A organização criminosa foi descoberta através de uma denúncia recebida em Acreúna por um participante da licitação. Ela alegava que outros 2 concorrentes do pregão do transporte escolar eram marido e mulher. O grupo tem contratos com 38 municípios e, segundo o Ministério Público em Acreúna, Abadiânia e Goianira, eles ganharam a licitação. A primeira fase da operação, que aconteceu no mês passado, apreendeu em Acreúna documentos que comprovam a fraude. Lá, um vereador do PTB, Pablo Borba Ferreira, responsável por fiscalizar o transporte escolar, foi preso por beneficiar o grupo em troca de vantagens financeiras. O vereador, ele foi junto com outros vereadores fiscalizar o serviço. Mas ele sabia que o serviço havia sido fraudado porque ele mesmo havia participado. Então, ali ele atuava como um agente infiltrado do crime organizado dentro do Estado. Porque na hora que os outros vereadores estavam fiscalizando, ele com certeza estava lá para contemporizar, para fazer, né, para defender ali o êxito, o ganho da organização criminosa, para atrapalhar. Além de fraudar a licitação, o grupo ainda terceirizava o serviço para outras pessoas e ficava com o lucro. A empresa, a ALS, no caso de Acreúna, ela não colocou um ônibus dela para executar o serviço. Ela contratava motoristas, pessoas simples, num preço bem mais baixo, né? E esses motoristas que tinham ônibus prestavam o serviço e a empresa só ficava com os lucros. Geraldo Magela de Amorim e Leonardo Souza e Silva são integrantes da quadrilha que estão foragidos. Márcio Lourenço dos Santos, que não teve a foto divulgada, também está foragido. Outros 7 continuam presos, sendo o vereador lá de Acreúna e os irmãos líderes do grupo, Fernando e Fábio Chaves Amorim. Ainda não se sabe o quanto a quadrilha lucrou com as fraudes. Só o contrato de Acreúna era de quase 6 milhões de reais. As investigações continuam porque há suspeitas de que mais políticos e servidores públicos estejam envolvidos. E já foi identificado o homem que agrediu um fiscal da SMT ontem à tarde no centro de Goiânia. Esse é o segundo caso de agressão aos agentes da secretaria em menos de uma semana. Nova agressão aconteceu 6 dias depois que um motorista foi filmado tentando atropelar um agente municipal de trânsito aqui em Goiânia. Desta vez, a ocorrência aconteceu nas proximidades da Avenida Goiás, na esquina entre as ruas 5 e 8 no centro, onde um veículo foi autuado por estar estacionado em local proibido. Este vídeo mostra o momento em que o motorista multado caminha pela calçada e, de repente, pega um bloco de concreto e joga no rosto do agente de trânsito. Ao se defender da agressão, ele sofreu um grave ferimento na mão. Segundo a presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Goiânia, a multa foi aplicada por uma equipe que já não estava mais no local. E antes de ser agredido, o agente ainda sofreu várias ameaças. Que ele ia pegar eles, que ia matar eles, que era uma ameaça. Ele falou dessa forma: isso é uma ameaça, eu estou ameaçando mesmo, vou matar vocês. Aí o agente de trânsito ligou o celular no momento, pediu para o outro colega já chamar a viatura e começou a seguir ele, a filmar ele para ver onde estava o veículo dele, o que tinha acontecido. Foi quando então, logo em seguida, ele pegou um tijolo e jogou no rosto do agente de trânsito. O agente de trânsito colocou a mão e a mão do agente ficou bem ferido. O homem que joga o bloco de concreto no agente foi identificado pela polícia como Leandro Pimenta Simon, de 40 anos de idade. Uma ocorrência foi registrada na Polícia Civil e agora o caso vai ser investigado aqui no 1º Distrito Policial de Goiânia pelo delegado Isaías Pinheiro. A princípio, o homem que agrediu o agente de trânsito vai responder por desacato e lesão corporal. A depender da consequência da gravidade da lesão, poderá responder por lesão corporal gravíssima e por desacato também, além das consequências cíveis, que nós também vamos atrás dos danos materiais e morais em decorrência dessa ação tão violenta contra o agente de trânsito.
E aprovados no concurso da UEG, realizado em 2015, tomaram posse hoje em Goiânia. Eles são analistas e assistentes administrativos e vão trabalhar nos campos da universidade em várias cidades do estado e também na reitoria, que fica em Anápolis. Os últimos 253 aprovados foram convocados hoje, 2 anos depois da realização do concurso. Período em que Laura e Letícia aguardaram com muita ansiedade para tomar posse. Foi muita ansiedade, né? Porque a gente fez concurso esperando que ia ser chamada ainda dentro do ano de 2015. 2 anos para a gente é muito tempo, muitas coisas acontecem na vida e a gente fica sempre na expectativa de a qualquer momento poder ser chamado. Agora a sensação é de alívio e a vontade de começar a trabalhar só aumenta. O sentimento agora é de contribuir para tornar uma UEG uma universidade maior e melhor. Muita felicidade e espero muito contribuir com a UEG. Os analistas e assistentes administrativos serão distribuídos em todos os campos da UEG e também na reitoria. Bons tempos para receber novos servidores, já que a universidade anunciou que a partir do ano que vem vai oferecer novos cursos. O de Medicina em Itumbiara e o de Direito em Aparecida. O funcionário técnico-administrativo é de vital importância, porque para a universidade acontecer em sala de aula, nós precisamos ter gestão de qualidade para que os serviços finalísticos, ensino, pesquisa e extensão, sejam entregues com qualidade. O governador Marconi Perillo participou do evento de posse e assinou o decreto que autoriza a convocação. Ele deu boas-vindas aos novos servidores públicos e destacou a importância de chamar os aprovados em tempos de crise econômica no país. Além disso, pediu apoio para que eles contribuam para que a universidade continue sendo uma das melhores do país. O jornal Folha de São Paulo definiu há 4 anos atrás um ranking de todas as universidades do país. Nos próximos 2 anos, nós já estaremos entre as 100 melhores universidades brasileiras. Isso não significa que nós vamos nos acomodar. Vamos trabalhar duro para que, ano a ano, a universidade possa ter uma performance melhor. E vocês que chegam agora vão contribuir, e muito, para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa performance no ranking da qualidade da UEG. A Polícia Rodoviária Federal prendeu o produtor rural de 69 anos, dono dos bois que foram atropelados em uma rodovia nesta madrugada. O acidente aconteceu em Abadia de Goiás, a 28 quilômetros aqui de Goiânia. Um caminhão atropelou 6 bois e tombou na BR-060. Segundo a polícia, além do atropelamento dos animais que estavam soltos na rodovia, há o alerta para a contaminação de um manancial que fica às margens da via. É que o veículo que seguia de Aparecida para Mineiros fazia o transporte de 9 mil litros de produtos tóxicos. A PRF está acompanhando o caso e acionou a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O motorista do caminhão e um passageiro também foram atingidos pelos produtos e estão em observação. O Fórum de Itapaci, a 200 quilômetros de Goiânia, foi incendiado hoje de madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os suspeitos conseguiram atingir 2 salas de arquivos do prédio. O segurança do fórum chegou a ser algemado pelos criminosos. 3 viaturas estiveram no local e o prédio foi interditado. A polícia prendeu em Caldas Novas o homem que tentou matar o namorado da sua ex-companheira. Isael Soares Mota, de 28 anos, disparou contra a vítima 4 vezes. Mesmo ferido, o homem não morreu. O crime aconteceu no dia 23 de julho e o circuito de câmeras do prédio registrou toda a ação. De acordo com o delegado, horas antes do crime, Isael postou em uma rede social uma imagem com a seguinte frase: "Aviso IML, chegou o grande dia". O suspeito foi levado para o presídio local e deve responder por tentativa de homicídio qualificado, com pena prevista de 12 a 30 anos. Iterley Martins de Souza, um dos maiores criminosos de Goiás, foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato do conhecido traficante Farinha aqui na capital. Iterley veio do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele já é condenado a mais de 50 anos de prisão por vários outros crimes.
O julgamento de Iterley Martins de Souza, de 34 anos, não pôde ser acompanhado pela imprensa. O suspeito chegou até o fórum escoltado por policiais militares e por agentes prisionais. Desta vez, Iterley responde pelo assassinato de Marcos Paulo da Silva, morto em janeiro de 2008 no Jardim Vila Boa, em Goiânia. Durante seu depoimento, Iterley negou a autoria do crime. Segundo a polícia, Iterley é o maior e o mais perigoso criminoso do estado de Goiás. Ele foi preso pela polícia goiana em setembro de 2015 no estado do Ceará, mas no início do ano passado, Iterley foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande. Segundo a polícia, Iterley continuava comandando a prática de crimes aqui em Goiânia, de dentro do complexo prisional de Aparecida. Iterley chegou até Goiânia hoje pela manhã para participar do julgamento. Ele será transferido de volta para o Presídio Federal na manhã de quinta-feira. Iterley já foi condenado a 52 anos de prisão por tráfico e homicídios. O traficante comandava o comércio de drogas na região sudoeste de Goiânia. O mês de agosto já traz os efeitos da baixa umidade do ar. Cada pessoa tenta se cuidar de um jeito para amenizar as consequências do tempo seco. E a chegada da chuva só deve acontecer a partir do final do mês de outubro. Os efeitos da falta de chuva já foram percebidos pelas pessoas nas ruas de Goiânia. Com respiração, né? Para dormir é muito ruim, para tudo. A rinite ataca, tá entendendo? Então dá muita tosse, muita espirradeira, essas coisas assim. É porque eu tenho problema de saúde, né? Então aí afeta muito. O que a senhora fica? Nossa, muito péssima. Péssima, as narinas, tudo, a pele, tudinho. Eu tenho esclero também, aí complica tudo. Incomoda demais. Porque é muito seco, não tem, a umidade está muito baixa, então a gente fica sem respirar, fica com o nariz entupido. Com mais de 70 dias sem registro de chuvas, Goiás atinge índices muito baixos de umidade relativa do ar. Nos últimos dias, essa variação ficou entre 20% e 30%, o que nos colocou em estado de atenção. Segundo essa especialista em climatologia, neste ano, a frente fria registrada durante o mês de julho amenizou a falta de umidade do ar no estado. Esse ano realmente está dentro da normalidade. O mês de julho nós tivemos a entrada, bastante entrada de massa, de frente fria, e na retaguarda dela também nós tivemos a massa, né, as massas polares, massa de ar frio e seco, que contribuiu para que agora que a umidade, a partir de agosto, está apresentando o seu patamar crítico, que realmente é o período de agosto e setembro. A má notícia é que a baixa umidade relativa do ar deve cair ainda mais nos próximos dias. Nos meses de setembro e outubro, que é o período mais crítico da seca, a umidade relativa do ar pode chegar a menos de 12%, um número que colocaria Goiás em estado de emergência. E para fugir dos efeitos ruins do ar seco, cada um se vira como pode. Na hora de dormir eu ponho toalha molhada no quarto, ponho bacia d'água no quarto, é a única solução. Uso vários cremes, entendeu? O dia todo, então isso daí é uma coisa que eu tenho que fazer sempre, então, porque senão piora tudo. Tomar muito líquido, né? Muita água, não tomar sol, andar mais na sombra e muito líquido e sempre pingar alguma coisinha no nariz, né? Já as chuvas devem voltar só mesmo no mês de outubro, mas a chegada de uma frente fria no sul do país pode provocar pancadas de chuvas na região sul de Goiás na próxima semana. Se ela continuar com essa intensidade, nos trará, a partir do dia 17, ocorrência de pancadas de chuvas isoladas na região sul do nosso estado. Mas o período chuvoso mesmo é quando? O período chuvoso, dentro da climatologia para a nossa região, sempre é considerado na primeira quinzena de outubro em diante. Só que nos últimos anos, a probabilidade é que ele se inicie no final de outubro para o início de novembro.
Dos 12 veículos apreendidos com som automotivo em alto volume, 8 já foram liberados pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Aparecida. As autoridades apreendem os veículos mediante denúncias da vizinhança, que reclama de perturbação e barulho. Os veículos foram apreendidos neste final de semana em Aparecida de Goiânia. 9 em uma festa realizada em uma pedreira no setor Santa Luzia e 3 no Vale das Pombas. O secretário executivo municipal do Meio Ambiente conta que as denúncias do som acima do permitido foram feitas por vizinhos do local. A multa ela é variável de acordo, né, com a incidência, né, do som, de acordo com a perturbação do sossego público. Ela varia de R$ 1.150, podendo chegar até R$ 50 mil cada multa a esses veículos. E todos os carros foram multados? Todos apreendidos e multados, porque estavam todos acima, com som acima do que determina a lei. 90% das denúncias recebidas pelo órgão são de perturbação do sossego motivada por som automotivo. Denúncias, né, relativas aos carros de som, né, que estão extrapolando, né, os limites estabelecidos de decibéis pela lei, e basicamente todas as denúncias que tiveram, que nós constatamos através da nossa fiscalização, foram todos carros notificados, apreendidos e multados. Tivemos algumas entregas ontem, né, foram devido à notificação, e já foram entregues aos proprietários ontem. Hoje nós temos alguns proprietários aqui nesse momento que vieram buscar os seus veículos que foram retidos esse final de semana. Testemunhas prestaram depoimento hoje em uma audiência judicial do caso do estudante Matheus Ferreira. Ele foi agredido por policiais em uma manifestação em abril deste ano. A advogada de defesa afirmou que o capitão da Polícia Militar não agrediu a vítima intencionalmente. 5 testemunhas prestaram depoimento ao juiz Gustavo de Assis. Elas foram convocadas pelo Ministério Público no caso de agressão contra o estudante Matheus Ferreira da Silva, de 33 anos, na manifestação do dia 28 de abril. O capitão Augusto Sampaio foi denunciado por lesão corporal gravíssima. O policial agrediu o estudante com um cacetete na cabeça. 2 das testemunhas são policiais militares que trabalharam durante a manifestação. Em juízo, eles afirmaram que Matheus estava em um grupo de pessoas encapuzadas e que o cacetete era a única arma não letal disponível pela tropa para dispersar os manifestantes no momento da confusão. As outras 3 testemunhas ouvidas durante a audiência são manifestantes que presenciaram a agressão. Matheus, que ficou 18 dias internado no hospital, também tinha sido intimado para depor. Só que, de acordo com o advogado dele, o estudante não pôde comparecer porque está viajando de férias. Ele ainda não havia sido intimado da data da audiência, até por orientação médica e psicológica, ele viajou para São Paulo, onde reside a família, para passar o período de férias lá. A data do regresso dele está prevista para o dia 20 de agosto. Como ele foi de ônibus, ele não comprou a volta ainda.
Então, logo após essa data, ele está à total disposição da Justiça, quando será designada uma nova data de audiência para que ele possa ser ouvido e mais uma testemunha de acusação que não compareceu hoje. Não se sabe ainda se já havia sido intimado ou não. O último a ser ouvido no processo será o capitão Augusto Sampaio. A advogada de defesa do policial avalia que os depoimentos já prestados comprovam que o PM não agrediu a vítima intencionalmente. Ele agiu no exercício do dever, para conter esses manifestantes, e que o fato de ter atingido a cabeça do manifestante foi uma fatalidade. A próxima audiência ainda não foi marcada. O tráfego na GO 070, próximo à cidade de Goiás, precisou ser interrompido nesta tarde para a detonação de rochas. A ação faz parte da obra de duplicação da rodovia. Foi preciso abrir caminho com 8.000 quilos de dinamite para que a obra da duplicação da GO 070 seguisse em frente. 3 rochas entre o trevo de acesso a Mossâmedes e a cidade de Goiás vieram abaixo para dar continuidade à obra. O trânsito na região foi interrompido antes da explosão e só foi liberado depois que as máquinas limparam a pista. A AGETOP deve explodir outras 6 rochas nas próximas semanas. Por isso, segundo o engenheiro da agência, os motoristas que passam por ali podem usar a rota alternativa por Itapuranga. Com essa rota alternativa nós criamos, andamos melhorando, ou seja, o trecho de Itaberaí para Itapuranga e para o trevo do Faina. O pessoal fez um trabalho de tapa-buraco, de roçagem, de uma geral nessa rota alternativa, que é uma rota que hoje, eu aconselho que o usuário que não tenha que passar em Goiás, que adote essa rota. A previsão é que a GO 070 seja entregue duplicada no final do ano. A obra recebeu recursos do programa Goiás na Frente para sua conclusão, chegando a 150 quilômetros de pista dupla entre Goiânia e a cidade de Goiás. Até lá, o trabalho não para. Hoje nós estamos com 4 segmentos de obra, Os outros 3 segmentos estão continuados. Hoje tem máquina trabalhando, nós fechamos apenas um quilômetro para frente, 1 quilômetro para trás, as obras continuam. E aqui a gente dando prosseguimento à limpeza para liberar para o usuário também, a obra da continuidade, não tem interrompimento. Fiscais do Procon Goiás monitoram preços em mais de 200 postos de combustíveis da capital. O objetivo é descobrir se está acontecendo alinhamento de preços e elevação sem justificativas. Enquanto isso, os consumidores sofrem na hora de abastecer os veículos. A consultora comercial Fabiana conta que já chega no posto de gasolina desanimada com a montanha russa de preços de combustíveis. Muito cara. Tá dando para andar não, tem que procurar posto barato. Tá difícil. E o preço aqui a R$ 4,29, o que achou? Igual aos outros postos. Tá igual padrão em todos os lugares, mas o álcool tá mais barato aqui do que em todos os lugares. O advogado Bruno Vinícius também está indignado com as mudanças repentinas de preços. Acho um absurdo, ainda mais sabendo que esse dinheiro não vai para lugar nenhum, Um verdadeiro absurdo, mas fazer o quê, Tem que andar, tem que pagar, Se brincar vai aumentar. Tomara que alguém faça alguma coisa, que eu acredito que não vai acontecer. Com o preço do etanol a R$ 2,94 e o da gasolina a R$ 4,24, esse posto na Avenida Paranaíba recebeu a visita de 2 fiscais do Procon Goiás. Eles fotografaram os preços comercializados no local para servir como documento de pesquisa de levantamento de preços. Quem explica esse monitoramento é a superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo. Nessa pesquisa nossa, nós pretendemos divulgar todos os postos pesquisados e preços praticados ainda essa semana para os consumidores acompanharem. Nós verificaremos então se tem alinhamento de preços, se teve elevação sem justa causa, quando houver um índice muito grande dos preços praticados antes e agora nós vamos buscar junto aos postos a justificativa desses aumentos.